Bom dia. Hoje eu estou aqui para falar do pentagrama. Vou explicar para vocês o porquê que se chama pentagrama e como ele é. O pentagrama é formado por 5 linhas e 4 espaços. Então, o nome penta, 5, grama, linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E entre as linhas, 1, 2, 3, 4. Esse é o pentagrama. Então, para o piano, nós usamos 2 pentagramas. Um para indicar a mão direita e outro para indicar a mão esquerda. Porque o piano é um instrumento com muitos sons que o nosso ouvido percebe e classifica. Mas num instrumento violino, flauta, eles usam somente a clave de sol, que é indicada para a região média aguda. A clave de Fá é utilizada para instrumentos mais graves, como violoncelo, baixo. Ele fica então para notas médias e um pouco mais graves. Existe um sistema para facilitar muito a leitura, que é esse sistema aqui, onde coloca-se a aproximação das claves e coloca uma linha no meio. Então, a pauta fica com 11 linhas. Esse sistema é fácil de entender, mas ao mesmo tempo ele não é nada prático, porque a pauta fica muito grande para ler as notas. Sabendo disso, eles criaram, então, essa linha imaginária aqui, para quem estuda piano, eu posso falar como piano, porque os outros instrumentos, eles não são tão diretos para entender a leitura neles. O piano é um instrumento aberto, é muito fácil de você entender a leitura musical nele. Então, essa nota aqui, no piano, é esse dó aqui no meio. Então, é onde tudo acontece. Para cá vem a clave de sol e descendo vem a clave de Fá. Mas esse sistema não pode ser usado em função de a pauta ficar muito grande. O que foi feito então? Foi feito isso. Essa linha do meio da pauta, foi tirada. Aí ficou assim, ó. A notinha dó foi para a clave de sol e a mesma nota escrita na clave de fá. Então aí fica muito mais fácil de você entender como localizar as outras notas, subindo e descendo. Então esse sistema ajuda o entendimento, mas esse entendimento para leitura é somente para o piano. Entendimento de localização, não entendimento de notas, porque nos outros instrumentos as notas são a mesma, mas não é como no piano que uma notinha fica do lado da outra. Então, olha aqui, ó, se eu seguir a escala aqui, eu tenho aqui do lado o Ré. Se eu seguir, eu tenho a próxima nota no piano, que é o Mi. Depois, o Fá. Depois, o Sol. Então, aqui é onde esse Sol coincide com o desenho da clave de Sol e chama-se Sol. Então, eu fiz uma sequência ascendente. Então, eu fiz Dó, Ré, Mi, Fá e o Sol. E assim sucessivamente as notas irão subindo e sendo colocadas nessas linhas e nesses espaços.
Agora aqui, ó, eu estou no meio do piano. Como é que eu vou indicar as notas descendentes? Eu vou aqui colocar a nota inferior, o si, o lá, o sol e cheguei aqui no fá, onde é o nome da clave de fá. Essa é uma linha ascendente, essa é uma linha descendente, todas partindo daquela linha que estava imaginária e que foi desmembrada para ficar o dó colocado aqui e o dó colocado aqui para a clave de fá. Essas localizações, elas se misturam? Sim, elas se misturam porque eu posso descer. Eu posso descer na clave de sol e essas notas ficarem na mesma localização. Se eu desço essas notinhas, eu desço aqui também, onde são no mesmo lugar aqui no piano. Elas se coincidem. Então, esse entendimento fica mais fácil de localizarmos as notas musicais. Então, a pauta ficou assim, com essa linha imaginária, que eu posso indicar o dó central, que fica para a clave de sol e também fica para a clave de fá. Quando nós vamos ler no piano, se eu tenho, acompanha aqui comigo, se eu toco o dó, tenho a próxima nota na linha, ela fica pulando uma tecla no piano. Se eu vou para outra linha, também ela fica pulando o espaço. Aqui também eu pulo o espaço aqui. E aqui também eu pulo o espaço da notinha. Porque no piano, nós vamos moldando as distâncias na mão. Então, se eu tenho linha, 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 as outras vizinhas das linhas são o espaço que está na pauta. Então, é muito prático de entender a leitura no piano, porque ele é um instrumento que está aberto. Ele não tem como nos outros que as notas ficam no mesmo lugar na leitura, mas na hora de colocar as notas nos outros instrumentos, elas não têm essa vizinhança como elas têm aqui no piano. Fica um pouco diferente o resultado da explicação. Então, faz muito sentido essa linha imaginária no piano, somente aqui. Então, eu digo que o piano é um instrumento muito mais fácil de fazer a leitura à primeira vista, em função de ter notas que estão na linha e no espaço, vizinhas aqui no teclado. Se essa é linha, essa é espaço. Essa é linha, essa é espaço. Então, o campo está aberto. Tudo é na sequência aqui no piano. Na clave de fá é a mesma coisa. Se esse aqui é aquela linha imaginária que eu falei, a próxima linha está aqui. A próxima está aqui. E entre essa linha tem esse espaço. Essa linha tem esse espaço. Assim como ela está aqui na pauta. O dó é linha, uma baixa é espaço. A próxima é linha e a outra é espaço. E assim sucessivamente. Linha, espaço, linha, espaço. Pois quando vamos tocar, não sabemos o que a gente pensa no momento, e sim configurações da mão, que fica tudo muito mais prático e mais fácil. Então, essa explicação de hoje era sobre a pauta, sobre a localização das notas e
Como eu vou organizar isso na hora de tocar? Então, nas próximas aulas, eu vou falar primeiramente de uma figura que nos importa mais do que o nome da nota, no momento que vamos ler. A primeira coisa que a gente olha é o ritmo. Então, saberemos ler qualquer música, pois as notas elas existem em diferentes formatos. Isso a gente vai aprender, porque quando o compositor faz a sua música, ele quer que a gente toque da mesma maneira que ele escreveu. As notas a gente vai colocar nas figuras rítmicas. Quando eu pego a partitura, então eu tenho que ler o ritmo, no ritmo encaixar as distâncias dessas notas colocadas na partitura. Aí faz o sentido total. Eu posso ler qualquer música se eu souber o ritmo. Se eu não conheço a música, eu não consigo tocar. Mas se eu sei ler o ritmo, eu consigo ler qualquer música. Dentro do ritmo, eu vou colocar as diferentes alturas, porque cada altura dessa colocada na pauta indica uma frequência. Ora mais aguda, ora mais grave. Então, o compositor imagina a música dele, grafa com as notas, e nessas notas ele coloca umas figuras para indicar o tempo que eu seguro essas notas. Essas notas eu posso ter um som mais longo, posso ter som, e assim seguir o discurso musical, combinando a leitura juntamente com o ritmo. Sempre que eu acho que essa parte ela é bem fundamental para entendermos a leitura musical. Então, se você ficou com dúvidas, hoje eu coloquei que eu tenho uma caixinha permanente nos meus stories que se chama Resolva Sua Dúvida. Cada aula que você tiver uma dúvida, não acumule para a próxima. Eu sei que tem pessoas que irão assistir esse vídeo depois, então é importante que você ouça, tendo dúvida, vai na caixinha nos stories e faça a sua pergunta que eu resolverei o seu assunto. E para as próximas aulas eu vou sempre fazendo a divulgação e vou colocando os temas que a gente vai falar sobre eles. Na próxima, provavelmente, possamos começar com uma introdução rítmica para unirmos as notas que a gente falou hoje com o ritmo e passarmos para a função da leitura, que é tão importante como ler a nota com o seu valor exato e sempre de maneira muito devagar. Sempre que você for estudar uma música, sempre a dica fundamental é fazer muito devagar, olhando o ritmo primeiro na mão esquerda, na mão direita, unindo as partes, repetindo. Então, a música é uma leitura fácil? Se a pessoa tem paciência de estudar os caminhos diferentes de uma mão, depois de outra e depois juntar, isso se torna muito fácil. Não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo acha que a clave de Fá é para os pianistas. Não é. É entender o funcionamento das duas e nisso colocar a leitura rítmica. É como quando você aprendeu a ler. Você aprendeu a juntar as letras e aprendeu a ler qualquer livro. E o que eu quero mostrar é que eu sabendo o ritmo e sabendo a configuração da minha mão, eu leio qualquer música. Não crio dificuldade nenhuma. Posso ler devagarinho a primeira